Amigos da TV Cidade, a nossa saudação, olá, tudo bem? É um prazer muito grande estar junto com todos vocês a partir de agora na edição de hoje do programa Cidade Aberta, o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento aqui pela TV Cidade Farroupilha, a nossa TV. Você deve nos acompanhar pelo canal 14 da NET, canal digital, região cobertura da NET em Farroupilha, e você pode nos acompanhar também pelo aplicativo da TV Cidade. Baixe o aplicativo da TV Cidade Farroupilha e depois você terá a oportunidade de prestigiar e receber a nossa programação direta no seu aparelho de celular, enfim, em qualquer parte do planeta, onde quer que você esteja e que haja sinal de celular, você vai conferir ao vivo a nossa programação. O programa Cidade Aberta é o nosso programa de entrevistas com os assuntos do momento, e hoje estamos no ano eleitoral. Nós voltamos a falar sobre política, porque a política, ao contrário do que muitas pessoas pensam e rejeitam, é a única alternativa que temos para sair da situação complicada que o país atravessa. Embora o descrédito da política, nós precisamos participar do processo eleitoral. Se ficarmos omissa também será a situação diante da reversão do quadro no momento. No Rio Grande do Sul, também no Brasil, nós temos um novo partido, o Partido Novo, que se apresenta com propostas diferenciadas para a velha política, uma proposta focada em outros pilares e que visam justamente a gestão, a governabilidade. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TV Cidade, no dia de hoje, o pré-candidato do Partido Novo ao governo do estado do Rio Grande do Sul, é pré-candidato a governador, o Matheus Bandeira, que está no roteiro pelo município de Farroupilha e pela região também. Matheus, te agradecer pela tua disponibilidade por visitar os estúdios da TV Cidade. Seja bem-vindo, tudo bem? Leandro, eu te agradeço o convite, é um prazer estar aqui contigo e falar com os telespectadores da TV Cidade. Uma satisfação. Como você recebeu também, enfim, como foi colocar o seu nome como pré-candidato a governador nas eleições de 2018 aqui no estado do Rio Grande do Sul pelo Partido Novo? Como você recebeu esse convite, esse chamado do Novo? O convite foi uma surpresa, uma grande surpresa. Eu nunca fui um político, nunca disputei uma eleição, nunca passou pela minha cabeça fazer nada disso. Eu acompanhava a formação do Partido Novo, conheci o João Amoedo, que foi um dos fundadores do partido e talvez o principal protagonista desse projeto belíssimo, que é a única novidade na política brasileira dos últimos anos. Um partido que não surgiu de uma dissidência de outros partidos políticos, que não tem nenhuma ligação com organizações religiosas, com sindicatos. É um partido que nasceu dos cidadãos de bem, cidadãos comuns, trabalhadores, né, que ralam, são cumpridores das suas obrigações, pagam impostos, não aguentam mais essa carga tributária escorchante, essa burocracia ofegante, insana, né, não aguentam mais pagar essa conta e descontentes com os rumos do país. Mas uma coisa muito importante que tu dissesse aqui na abertura, não há solução numa sociedade democrática que não seja pela política. Né, mas essas pessoas, em que pese a realidade que está aí. Pese a realidade que está aí. Até porque a realidade que está aí é de responsabilidade por governantes responsáveis, mas também é corresponsabilidade de todos nós, porque nós fizemos as escolhas. Ninguém chegou a pé no Palácio Piratini, nem no Congresso Nacional, nem no Palácio Planalto. Foram escolhas dos brasileiros. Então cabe a nós fazer novas escolhas. Né? E eu recebi com muita surpresa isso, e que me levou a uma reflexão profunda. Não é uma decisão fácil. Né? No momento que a gente vive, ingressar na política para tentar melhorar a qualidade da política não é algo trivial. Então é uma renúncia pessoal muito grande, é uma renúncia financeira, mas eu já fiz de tudo na vida. Fui servidor público de carreira, concursado na Secretaria da Fazenda, já dirigi o Tesouro do Estado, já fui secretário de Planejamento e Gestão, já presidi o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, já presidi a maior consultoria de gestão do Brasil por mais de 6 anos. Enfim, fui bem sucedido do ponto de vista financeiro, do ponto de vista pessoal, me realizei. E quando recebi esse convite, como brasileiro, como gaúcho, como alguém que quer um futuro para os filhos, eu tenho 2 filhos de 7 anos e quero um futuro para meus filhos aqui no Rio Grande do Sul, e sei que a gente está num abismo, mas um abismo do qual nós somos vítimas, mas que nós podemos mudar, que o Brasil tem saída, que o Rio Grande tem saída, é que eu topei encarar esse desafio. Para mim é uma coisa absolutamente nova, mas estou muito entusiasmado. A gente tem percorrido o Rio Grande, eu e meus amigos pré-candidatos a deputado estadual e federal do Novo, todos, praticamente todos de fora da política, né, fazendo
aquilo que a gente vem fazendo nos últimos meses, que é levar a palavra, as ideias, os valores, os princípios que regem o Novo. O Novo é um partido que defende as liberdades individuais, a livre iniciativa, que defende um Estado enxuto, focado naquilo que é a sua missão principal, a sua razão essencial. Por exemplo, garantir segurança pública para as pessoas. As pessoas hoje têm medo de sair nas ruas. Né? A situação que a gente chegou é de uma falência completa, fiscal, operacional, e que hoje a gente muda a trajetória que a gente vem observando, da despesa pública, né, dos déficits, ou a gente vai caminhar para a beira do colapso, como aconteceu com o Estado do Rio de Janeiro, que hoje sofre uma intervenção militar. Na sua visão, e até como militante do Novo, onde o Partido Novo, o que o Partido Novo tem de novo para a nova política que ele prega? Ele tem tudo de novo, né? E é isso que nos entusiasma, porque fosse por qualquer outro partido, eu nunca teria aceitado ingressar na política. Eu acredito que as mudanças vêm pela política, mas não acredito que ela possa vir pela política tradicional, pelos velhos partidos, pelos velhos métodos, pelas velhas práticas, do fisiologismo, né, dos conchavos, do clientelismo político, tudo isso que configura a velha política. Todos os grandes partidos políticos envolvidos aí nos grandes escândalos de corrupção, né, como a gente viu na Lava Jato. Então, o Novo, ele se diferencia em tudo dos demais partidos, a começar pelo fato de que ele, não usa dinheiro público, nenhum centavo de dinheiro público. Não usa fundo de Câmara. Não usa fundo partidário, nem fundo eleitoral. Certo. Talvez alguns telespectadores não saibam, mas somos nós, brasileiros, que com o dinheiro dos nossos impostos, financiamos as campanhas desses partidos políticos, desses políticos, muitos dos quais nos roubaram, não é? Como mostrou o Lava Jato. E o Novo não usa nenhum centavo. O Novo acredita que os partidos, e são organizações privadas, assim como clubes de futebol, como igrejas, e portanto deve se financiar com contribuições voluntárias, com trabalho voluntário daqueles que acreditam nas suas ideias. Né? Essa talvez seria a melhor reforma política que a gente poderia fazer no Brasil. Acabar com o fundo partidário e acabar com o fundo eleitoral. Porque é uma forma, o fundo partidário, de muitos partidos, muitos políticos se perpetuarem no poder. Exatamente. E lhes permite se distanciar da sociedade, sim, porque não precisa prestar conta para ninguém. A sociedade fica relegada a segundo plano. Eles não têm um cliente que eles precisam atender bem, porque o dinheiro das campanhas vem de forma fácil, sim, é abastecido lá com o dinheiro dos impostos que deveriam estar. E aquele velho ditado, com dinheiro se faz muita coisa, inclusive se ganha uma eleição. Inclusive se engana as pessoas e se ganha uma eleição. Não é? Então o Novo não usa dinheiro público, o Novo só aceita ficha limpa. É o único partido que não tem nenhum corrupto de estimação. Nenhum político corrupto de estimação. Todos os demais têm os seus corruptos de estimação, né, que já foram alguns denunciados, outros julgados, condenados, agora tem um que está indo preso hoje. Né? Então todos os grandes partidos estão, de certa forma, manchados, né, com o envolvimento em grandes escândalos de corrupção. Certo. E aí tem uma série de outras diferenças também. O Novo, por exemplo, faz um processo seletivo para escolher quem são os seus candidatos. Todos os demais partidos tem o chamado caciquismo partidário. Quem tem nome, ou dinheiro, ou proximidade com os presidentes de partido, consegue conquistar uma vaga para disputar a candidatura a deputado estadual, deputado federal. O Novo não, ele faz que nem as empresas. Ele abre um processo seletivo que é democrático, qualquer pessoa pode se inscrever, inclusive um não filiado, depois ele se filia, e é meritocrático, só os melhores que têm trajetória, é por méritos. Eles acabam chegando na última fase do processo e viram candidatos. Porque para representar a sociedade, a pessoa tem que ter trajetória, tem que ter envergadura, tem que ter experiências, tem que ter sido admirada naquilo que fez no passado, né? Ou tem que ter muito potencial. E é isso que o processo seletivo procura identificar, inclusive e principalmente a adesão aos valores, aos princípios do Novo, das liberdades individuais, da livre iniciativa, o combate aos privilégios e por aí afora. O senhor acredita que o Novo vai conseguir ter um desempenho satisfatório e bastante importante na eleição agora de outubro, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal? Estou muito convencido disso, porque eu acho que o cenário é favorável. Pela primeira vez a gente vai para uma eleição com um nível de insatisfação muito alto. Como diria o ex-presidente Lula, nunca antes na história do Brasil. Nunca antes na história do Brasil. Porque durante muito tempo a gente assistiu a esse descontrole das contas públicas, a farra fiscal, deterioração da qualidade da educação, da saúde pública, mas agora, nos últimos anos, isso bateu na segurança pública. A gente está observando nos últimos anos uma escalada da criminalidade. E os estados perderam a capacidade de dar respostas ao crime, perderam a capacidade de garantir segurança, de dar a sensação, a percepção de segurança para as pessoas. Sabes que no Rio Grande do Sul, nós hoje temos o menor efetivo da Brigada Militar da história. O segundo maior efetivo da Brigada Militar foi em 2009,
justamente depois de um período onde se arrumou as contas públicas, né? Onde se fez um ajuste fiscal. E antes disso, só no início dos anos 90, entre 91 e 94, quando o contingente foi o maior já alcançado, próximo de 30 mil policiais. Hoje nós temos pouco mais de 15 mil. A população é maior, nós temos metade do efetivo. Então, é óbvio que isso significa menos policiais na rua, menos policiamento ostensivo e um convite à criminalidade. Né? Então, a gente precisa entender o que está acontecendo, ter clareza sobre os cenários futuros. O cenário no Rio Grande do Sul, o prognóstico é muito difícil, é dramático o cenário das contas públicas, e isto exige medidas duras. Drásticas. Drásticas. Nós não vamos resolver o problema desse descontrole das contas públicas, que é fruto de mais de 4 décadas aí de irresponsabilidade. Não é culpa de um único governador, não, de todos. É culpa de praticamente todos, com algumas poucas exceções. Por exemplo, no governo Ieda se produziu 3 anos de superávit. Eu estava lá, à frente do Tesouro, primeiro e depois do planejamento. Uma pena que não teve continuidade. Foi uma pena que de 2010 em diante o Estado tenha caminhado de novo para o declínio. Né? Então, não há uma bala de prata para resolver isso. É uma jornada, é um processo que exige persistência ao longo dos anos com políticas de austeridade. Não se pode gastar mais do que se ganha na vida privada. Não se pode gastar mais. Simples. Toda a família sabe fazer, porque se ela gastar mais do que ganha, vai ter que entrar no banco. No segundo mês vai para o banco, no terceiro mês entrega o carro, né? E isso tem acontecido por 40 e tantos anos aqui no Estado. Então, nós precisamos entender que isso, quer dizer, precisa ser interrompido, este ciclo precisa ser interrompido. E aí tem uma outra coisa que não está nem relacionada necessariamente à carga tributária, que é essa complexidade da legislação, essa burocracia insana, a necessidade de pedir autorização, alvará, concessão, para tudo que a gente vai fazer. A burocratização está matando, exatamente, essa burocracia insana que está matando o espírito empreendedor das pessoas. E aí acontece 2 coisas. As empresas vão embora para estados menos burocráticos, para estados onde o tempo de licenciamento, de alvarás é muito menor. Então tem um ambiente de negócio mais favorável, mais amigável para quem quer empreender, para quem quer investir. E quando as empresas vão embora, nós temos menos oportunidade de emprego e renda. Gera menos perspectiva de futuro para as pessoas. Os jovens vão embora. Então nós estamos enfrentando uma fuga de capital, né, de empresas, e uma fuga de cérebros, que é pior, né, porque aí o nosso futuro vai junto. Sim. Então estamos condenando o Rio Grande do Sul ao atraso. O Estado regrediu nos últimos anos, é um retardatário junto com o Estado do Rio de Janeiro. Pois é, o Rio Grande do Sul sempre esteve na vanguarda do Brasil. Vanguarda, e hoje está na rabeira dos rankings de educação, de saúde, de segurança pública. Perfeito. Nós vamos ao nosso espaço de apoiadores. Em seguida a gente volta conversando mais com o pré-candidato do Partido Novo ao governo do estado do Rio Grande do Sul, Matheus Bandeira. É nosso convidado hoje aqui no programa Cidade Aberta da TV Cidade Farroupilha. Na volta vamos falar um pouco mais sobre o que fazer para o estado do Rio Grande do Sul. Já disse o Matheus aqui, é necessário reduzir o tamanho do estado. Ou seja, tem que cortar, tem que ajustar. Se arrecada 1, não pode gastar 1,2, 1,3, é aquele, no máximo, nenhum não pode gastar, porque já está comprometendo toda a situação de investimento. A gente volta em seguida com o programa Cidade Aberta de hoje. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356, WhatsApp 054 99990 0073. A dívida do Rio Grande com a União sempre foi um dos maiores obstáculos ao nosso desenvolvimento. Durante décadas a gente pagava, mas a dívida só aumentava.
A partir de 2015, isso começou a mudar. A dívida foi renegociada, a correção foi reduzida e os juros baixaram para apenas 4% ao ano. Com isso, as parcelas ficaram menores. No total, o Estado já teve um alívio financeiro de 6,8 bilhões de reais. Esse dinheiro que antes ia para Brasília, agora vai ficar por aqui, para ajudar a equilibrar as finanças, para melhorar a saúde, a educação, a segurança e as estradas. E não paramos por aqui. Tudo que já foi feito abre caminho para o que ainda precisa melhorar. Para o Rio Grande do Sul, o futuro já começou. Consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin atende em todas as áreas da odontologia, na restauração da estética dentária, aparelhos ortodônticos, tratamentos gengivais, nas próteses em geral, implantes, nas cirurgias corretivas, clareamentos, limpeza da placa bacteriana. Experiência de 30 anos, onde atua juntamente com uma equipe de profissionais de alta capacitação, experiência e competência em todos os trabalhos. Agende sua consulta periodicamente e mantenha seus dentes fortes, saudáveis e seu sorriso bonito. Atendimento personalizado é no consultório dentário do Dr. Gelson Bregolin, Rua Pinheiro Machado, 195, sala 304, fone 3261-3331. De volta com o programa Cidade Aberta, edição de hoje aqui pela TV Cidade Farroupilha, canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Estamos no ar para toda a cidade de Farroupilha, na região cobertura da NET e também para todo o planeta por meio do aplicativo da TV Cidade Farroupilha. Baixe aí o aplicativo da TV Cidade no seu celular e depois assista a nossa programação pelo celular. O que é daqui, você vê aqui na nossa TV Cidade. Hoje o nosso convidado é o pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul, pelo Novo, Partido Novo, o Matheus Bandeira, que está aqui nos estúdios. Matheus, o Rio Grande do Sul atravessa, como você falava anteriormente, um problema talvez muito crônico, o pior de toda a sua história, ou seja, o déficit fiscal do estado é muito grande, é gritante. O governo não tem recurso para pagar as suas despesas. As despesas são maiores do que a receita. Em contrapartida, investimentos praticamente quase zero. Muita pouca coisa vem sendo feita. Diante desse prognóstico, dessa situação, e isso que teve aumento de impostos há cerca de 3 anos e meio. Diante de toda essa situação, tem volta o estado do Rio Grande do Sul ou está quase à bancarrota, como diriam os italianos? Ele está quase à bancarrota, mas tem volta, tem saída com certeza. E a gente precisa interromper esse ciclo de déficits continuados. Quando se gasta mais do que se arrecada e não há possibilidade de financiar esse déficit, de cobrir esse déficit com novos endividamentos, como é o caso hoje, ou com outras receitas, ou com outras alternativas heterodoxas que foram pensadas no passado, o drama é que falta recurso para pagar as coisas mais básicas, e é por isso que o Estado hoje atrasa salários, né? Exige do governo uma agenda imediata, imperiosa, dedicada a colocar as contas em ordem. E hoje existe uma alternativa viável, de curto prazo, que é o ingresso do Estado do Rio Grande do Sul no chamado regime de recuperação fiscal. É uma espécie de recuperação judicial, não de empresas, mas do Estado, dos estados quebrados. Exatamente. O Rio de Janeiro assinou isso com a União, é fruto de um projeto de lei complementar aprovado no Congresso Nacional, 159, mas que, por sua vez, exige uma série de medidas do governo, como contrapartida, para que o governo possa ter a capacidade de honrar seus compromissos lá na frente. Então, o que dá a União nesse regime de recuperação fiscal? Ela suspende o pagamento da dívida, do serviço da dívida, amortização e juros da dívida que os estados têm com a União. Isso é algo em torno de 3,5 bilhões por ano, quase 2 folhas de pagamento. Isso é importante. Dá um fôlego por 3 anos, renovável por mais 3 anos, e permite que, neste período, o governo trabalhe as reformas necessárias, mas cujos benefícios demoram um tempo para aparecer. Então, o regime de recuperação fiscal, ele é
imprescindível. E o governador Sartori tem tentado encaminhar o tema das privatizações nos últimos 2 anos, sem sucesso, em boa parte porque ele não tratou disso na eleição, e também porque há uma resistência enorme dos atuais deputados, que representam muito mais as corporações do que o interesse maior da sociedade. Sobretudo a oposição também. Tanto que, na verdade, no Rio Grande do Sul tem uma coisa que eu chamo de Grêmio e Inter. Não, jabuticaba da nossa Constituição, que é a exigência de um plebiscito para privatizar uma empresa estatal. Por mais que a empresa seja deficitária, gere prejuízo... Tipo uma CE. Tipo a CE, que nos últimos 3 anos, comandada pelo PSDB... Estado teve que... Ela gerou 1,2 bilhão de reais de prejuízo. E hoje, ela faz algo de forma inédita. Ela toma o dinheiro do ICMS pago nas contas e não repassa para o Estado. Leva 60 dias, aí ela vai lá e parcela o primeiro mês que está em atraso, aí mais 30 dias de atraso, parcela o outro mês. É uma bola de neve. Isso chama-se apropriação indébita. Dinheiro pago na conta de energia dos gaúchos consumidores da CE. Isso é, assim, acho que é a melhor representação da falência da companhia. Para que a gente possa vendê-la, a gente precisa ter um plebiscito, é o que diz a Constituição. Por isso que eu digo que é jabuticaba, porque as empresas são criadas por lei, não por plebiscito. Deveriam ser extintas ou vendidas por lei. Mas tem lá a exigência do plebiscito. Então agora o governador está tentando, não tendo conseguido mudar a Constituição, está tentando pedir que a Assembleia convoque o plebiscito para que ele aconteça junto com as eleições e os gaúchos possam dizer de forma soberana. O senhor defende o plebiscito junto com as eleições? Claro, por uma razão muito simples. Sabe por quê? Porque durante as eleições a possibilidade do maior número de gaúchos irem às urnas é maior. Fora das eleições, é muito pouco provável que todos saiam para votar. Nas eleições, não. E nada mais oportuno do que quando o gaúcho vai lá e escolhe quem vai governar o Estado, que projeto vai governar o Estado, que ideias vão governar o Estado, ele possa escolher também se ele quer ou não que as empresas sejam privatizadas. Nada mais soberano do que a voz das pessoas. E a gente tem tempo suficiente para dizer para as pessoas o seguinte, olha só, se vocês querem manter uma companhia que dá prejuízos como a CE, isso significa mais impostos. Porque se o Estado tiver que mantê-la, ele será obrigado a capitalizar a companhia por exigência de capital regulatório da ANEEL. E significa tirar dinheiro dos impostos, que poderiam ir para a segurança pública, e botar na CE, naquele saco sem fundo. Então, é fácil fazer essa discussão. É simples. Aliás, outros países nos dão a lição. Os Estados Unidos, nas eleições gerais, nos estados, ela sempre é plebiscitária. Ela sempre traz uma série de outras perguntas. Você é a favor disso, a favor daquilo? Não. É simples. Só que isso exige dos pré-candidatos que eles se exponham, que eles falem abertamente se eles são contra ou a favor. Ali é que está o problema. Como a maioria deles não quer dizer se é contra ou a favor, eles agora, de forma oportunista e eleitoreira, aliás, alguns dos partidos que compunham a base do governo até pouco tempo, até ontem, até o mês passado, agora estão se apresentando como novidade, inclusive o partido que geria a Companhia Estadual de Energia Elétrica, por exemplo, agora é novidade e é contra o plebiscito. Então acho que isso é de um oportunismo, de uma demagogia assim muito forte. A gente precisa combater. Eu tenho sido assim um defensor do plebiscito, independente de ser um adversário na eleição do Sartori e de ter a liberdade para falar de vários erros, de várias decisões que na minha opinião são equivocadas. Eu preciso reconhecer os acertos. Este é um acerto, ele está caminhando na direção correta, tentando encaminhar o tema das privatizações, porque sem privatização não haverá regime de recuperação fiscal. Sem regime de recuperação fiscal, o Estado se tornará ingovernável. É isso que eu ia lhe perguntar. Independente da questão política, o que o atual governador está fazendo é um começo para o Estado do Rio Grande do Sul sair desse sufoco financeiro? É só um começo? É sim, é uma pena que tenha demorado, mas é só um começo. Veio tardiamente? Veio tardiamente. Em 2015, vamos lembrar, o governador iniciou, uma das suas primeiras medidas foi sancionar um projeto de lei aprovado ao final de 2014, concedendo reajuste salarial para as categorias mais bem remuneradas do Estado. Quer dizer, sabendo que as contas estavam em frangalhos. Né? Então, eu tenho dito, repetindo uma frase de um amigo... E autorizar, encaminhar o projeto autorizando o aumento de impostos. Exatamente. Parece que foi pouca coisa. Que não resolveu. Gerou 2 bilhões em valores líquidos de ICMS para o Estado e não resolveu. Eu tenho um amigo, Darcy Francisco, que é um economista e que coordena a área fiscal do nosso plano de governo, que tem uma frase que diz o seguinte, eu acho que ela sintetiza bem o estágio atual em que a gente se encontra. O Rio Grande do Sul, o governo do Estado do Rio Grande do Sul, é um paciente em estado terminal. Paciente em estado terminal, que precisa tomar o remédio amargo, a quimioterapia do regime de recuperação fiscal, sem o qual, paralisia. Ele vai morrer, inevitavelmente. Se ele tomar, há chance de sobrevivência, e que vai depender de um tratamento continuado nos próximos anos.
É uma figura de linguagem para dizer o regime de recuperação fiscal não é a melhor das alternativas, mas é a que existe, não resolve todos os problemas, mas é um caminho para a gente continuar ajustando as contas do Estado, com uma série de outras reformas que são necessárias. O que precisa depois do regime de recuperação fiscal para o Estado? Precisa fazer uma discussão sobre o escopo de atuação do Estado. Quer dizer, a gente precisa de um Estado desse tamanho, com tentáculos por tudo. A privatização faz parte desse processo, não é? Quer dizer, é mais importante garantir segurança pública ou distribuição de gás? Garantir acesso à saúde de qualidade ou cuidar de distribuição de energia e gerar prejuízo? Ou cuidar de silos e armazém? Ou cuidar de uma gráfica? Ou cuidar de tantas outras coisas que o Estado... Inclusive de um banco. Vamos fazer essa discussão. Faz sentido? É papel do Estado ter um banco? É papel do Estado ser empresário com o nosso capital? Essa discussão tem que ser feita. Porque, na nossa opinião, o Estado deve servir para aquilo que são as suas funções básicas e indelegáveis. Segurança pública é indelegável, não dá para terceirizar. Garantir acesso à educação, isso pode ser feito com rede estadual de ensino, pode ser feito com contratação de vagas. A gente não tem o ProUni no ensino superior. Nós estamos propondo no nosso plano de governo o ProUni do ensino básico. A compra de vagas. Sabe por quê, Leandro? Porque a qualidade da nossa educação deteriorou tanto, de tal forma, que hoje a gente ocupa a 15ª posição no ranking do IDEB nos Estados brasileiros. 15ª, com nota 3,3. De 0 a 10, 3,3. É lamentável. Situação precária da educação pública. Uma forma de rapidamente melhorar a qualidade é comprar vaga em escolas que têm um IDEB acima de 6. E a gente pode diminuir esse apartheid que existe entre alunos de famílias pobres que são obrigados a colocar o filho na escola pública que o Estado lhe entrega com péssima qualidade e alunos de famílias de classe média alta que podem escolher uma escola privada com IDEB melhor e, portanto, assegurar uma perspectiva melhor de futuro para os seus filhos. Igualdade de oportunidade é isso, é garantir, mesmo para quem não pode pagar, acesso à educação de qualidade. Esse é o papel do Estado, não necessariamente construir a escola, contratar o professor. Pode ser na rede privada. A gente quer testar também um novo modelo que foi muito bem sucedido no exterior, que é o modelo das chamadas escolas comunitárias, onde o Estado pode selecionar uma organização da sociedade civil ou mesmo uma organização privada para gerir uma escola. O Estado entrega os recursos e cobra desempenho, cobra a qualidade do serviço. Sim. Mas é gerido pelo setor privado, com um sistema de incentivos, sem as amarras do sistema público. Hoje, a máquina pública estadual no Rio Grande do Sul, ela é muito pesada, ela tem que ser simplificada e passar por uma reforma também? Ela é obesa e ineficiente. Obesa principalmente nas funções meio e ineficiente e incompetente nas funções fim. Ela precisa, sim, de um grande esforço, esta é uma outra agenda, de um grande esforço de simplificação, de desburocratização, de copiar também o que já deu certo em outros estados e no mundo. Copiar modelos bem-sucedidos, porque a melhor forma de inovação é copiar o que já deu certo. A gente tem tecnologia hoje que está sendo disruptiva em vários setores, que está mudando a forma como a gente trabalha, como a gente se relaciona. A gente usa uma série das atividades nossas do dia a dia, hoje estão aqui num telefonezinho desse tamanho. Há 10 anos atrás não tinha. Essa tecnologia está disponível para revolucionar os processos, para eliminar processos, simplificar. O Estado não usa. Nós podemos utilizá-la para resolver uma série de problemas e para simplificar a relação do governo do Estado com quem empreende, com quem trabalha, ou conosco, com o cidadão. E tem uma terceira agenda que é a gente recuperar o papel de planejamento de longo prazo do Estado. Pensar o futuro, o mundo está mudando. Tem um dado, uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial que diz que em 2025, 50% das profissões que existirão lá não existem ainda hoje. E em torno serão novas. Serão novas. E em torno de 50% das que existem hoje estarão extintas. Ou seja, como é que a gente prepara os jovens para esse futuro? Com essas mudanças, quais são os setores da nossa economia que têm competitividade, que podem se inserir numa cadeia global? Quais são? Quais são as potencialidades do Rio Grande do Sul que podem ser melhoradas, que devem ser incentivadas, que podem trazer mais valor agregado? O agronegócio é um motor da economia brasileira e gaúcha. O que a gente pode fazer para deixar de simplesmente exportar grão? O que a gente pode fazer para agregar mais valor aqui, industrializar o grão? O que a gente pode fazer em relação a outros setores que são competitivos? A gente tem um polo metalmecânico aqui na Serra, a gente tem a vitivinicultura, indústria do fumo, Porto de Rio Grande, que perdeu praticamente a sua função, inclusive por conta da questão tributária, porque o Estado tributa muito na importação. Aliás, a gente é exportador de grãos, de produtos semi-elaborados, e a gente tributa a importação, ou seja, a gente penaliza as empresas que querem importar tecnologia para melhorar seus processos, para modernizar os seus parques fabris.
Isso é uma estupidez, né? Então, essas são basicamente as 3 principais agendas que a gente vem defendendo: a agenda do equilíbrio fiscal, a agenda da simplificação e a agenda do resgate das funções de planejar o futuro, o longo prazo. Perfeito. Eu quero lhe colocar a palavra final à disposição, 1 minuto para suas considerações finais, enfim, e ao mesmo tempo, Matheus Bandeira, agradeço a sua visita aqui nos estúdios da TV Cidade. Teríamos outros assuntos também, não faltarão oportunidades, é preciso discutir a questão do estado do Rio Grande do Sul. A discussão de hoje será o futuro do amanhã. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, pelo trabalho aqui de levar as alternativas para os seus telespectadores. Dizer que 2018 é uma oportunidade ímpar, única, para que a gente possa realmente promover mudança. Tem uma definição de uma frase atribuída a Einstein, definição de insanidade. Insanidade é tentar sempre fazer a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Está na hora da gente tentar algo novo, apostar em ideias novas, num projeto novo, em lideranças novas, se a gente realmente quer mudança. Mas a mudança está na nossa mão. Cada um de nós é a mudança que o Brasil precisa, porque a escolha quem faz somos nós. Com certeza. Obrigado pela presença. Boa caminhada. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Matheus Bandeira, representando o Partido Novo, o Novo, sendo o nosso convidado hoje aqui nos estúdios da TV Cidade. Ele é pré-candidato ao governo do estado do Rio Grande do Sul pelo Partido Novo e apresentando um pouco da plataforma, das propostas e da sua visão para o estado. É necessário uma intervenção, fazendo uma comparação cirúrgica urgente no estado do Rio Grande do Sul, antes que o estado venha a sucumbir. Infelizmente, agora o remédio vai ser amargo e dolorido. Se postergarmos, vamos perder o paciente. Ficamos por aqui com o programa Cidade Aberta de hoje. Muito obrigado a todos pelo prestígio, pela audiência. Nos encontraremos amanhã na edição do Cidade Aberta da nossa TV Cidade Farroupilha. Até o nosso próximo programa.